Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, bom dia. Eu vou também falar sobre a PPP, ou as PPPs, parceria público-privada. Existe uma lei federal que regula as PPPs. Não é o município, não é o Estado, não é qualquer ente público que resolve fazer uma PPP e estabelece critérios ou a forma como vai fazer. É uma lei federal que determina critérios e estabelece, né, condições mínimas para serem realizadas. No caso, a lei estabelece um limite de 20 milhões, né, só valores menores do que 20 milhões podem ser feitas PPPs e num período entre 5 e 35 anos. Então, a lei estabelece, regulamenta, regula uma PPP de forma que não é privatização. Aliás, nisso, pelo menos, o vereador Ivan já se convenceu que a PPP não é privatização. No caso do SANEP, nem seria uma pré-privatização ou um anúncio de privatização do resto do serviço, porque o que está se pretendendo é uma PPP para o esgoto, para o serviço de esgoto. Pelotas, nós sabemos, como a grande maioria dos municípios brasileiros, um déficit, uma deficiência muito grande no que se refere ao esgotamento sanitário. Nós temos o anúncio aí de que 60% do esgoto de Pelotas é coletado, as pessoas se enganam, não é tratado. 60% do esgoto de Pelotas é coletado. Desses 60%, 30% é tratado, e nós sabemos que a deficiência no tratamento de esgoto é uma das piores condições que influencia a saúde da população. Então, não é à toa que no Brasil todo, uma das matérias que mais se fala é em saneamento, porque é um dos problemas mais deficientes que nós temos. A própria ex-presidente da República, quando do lançamento do PAC Pavimentação, lá em 2013, diante das dificuldades de dinheiro, de recursos para as obras de pavimentação, mas se referindo particularmente ao saneamento, juntamente com a então ministra Miriam Leitão, anunciava e incentivava os municípios a fazerem PPPs para poderem resolver o problema do saneamento. O Tribunal de Contas da União também se refere, e existem dados, apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União, que um dos maiores problemas do Brasil, ou seja, o saneamento, acompanhado também do recolhimento de lixo, que acaba afetando no saneamento, exigiria a quantia de 500 bilhões no Brasil para resolver o problema. Pelotas, que tem, portanto, 30% apenas do esgoto tratado de 60% coletado, que dá 18%, né, tem a grande maior parte da população sem tratamento do esgoto, o que gera muitos problemas. Pelotas, hoje, tem 400 quilômetros de valetas a céu aberto. Realmente, as valetas não seriam para o esgotamento sanitário, né? Seria para o pluvial, mas as pessoas acabam ligando o esgoto também, né? Colocando o esgoto na valeta, o que acaba fazendo com que a valeta sirva para o esgotamento. E para resolver esse problema, em Pelotas, seriam necessários aproximadamente 400 milhões de reais. E o governo federal não concede financiamentos, não concede recursos, não abre possibilidade para que os municípios possam realizar esse serviço com recursos vindos do governo federal, que nós sabemos que é o ente, infelizmente, né, que manda no país e que manda nos municípios e que manda nos estados,
porque os municípios, apesar de arrecadarem, toda a grande maior parte, né, 70% do orçamento do município, vem da União ou do Estado, e aproximadamente apenas 30% é de arrecadação própria, fazendo com que nunca Pelotas conseguisse fazer um trabalho de esgoto que contemplasse toda a necessidade, a universalização do esgoto, como se diz. Por que que isso não seria a privatização futura do SANEP? Porque a água, o serviço de água, já é universalizado em Pelotas e ainda está sendo, com a construção da nova estação de tratamento aí de São Gonçalo, aumentado o serviço com a possibilidade ainda de, por muitos e muitos anos, né, não vou dizer inesgotável, né, mas por muitos e muitos anos, Pelotas tem a condição de manter a universalização no serviço de água com toda a população atendida. O SANEP tem condições de fazer esse serviço, essa obra? Não, não tem. Não tem porque não tem recursos, não tem porque não tem capacidade técnica financeira para fazer uma obra dessas. Por isso, a necessidade de uma PPP, que, como eu disse, já desde a ex-presidente Dilma, era incentivado para que se fizesse com PPPs. O que isso geraria de benefícios? Lógico que para a população, primeiramente, ter o esgoto, possibilitando, né, a diminuição de problemas de saúde e a diminuição de investimentos também na saúde, uma vez que se sabe que cada real investido em saneamento representa de 3 a 5 reais necessários para investimento em saúde, além de melhoria do meio ambiente, além de melhoria de condições, no nosso caso específicos, da água do Laranjal, das praias do Laranjal, além de tantos benefícios que se sabe que o esgotamento é capaz de fazer. Isso, a longo prazo, até poderia se dizer que o próprio município poderia fazer. Isso, se nós voltássemos poucos meses atrás no tempo, quando ainda existiam alguns recursos para isso. Com a enorme crise que hoje se vive no país, aqueles poucos recursos que até existiam, se sabe que já não existem mais. Aliás, já não existiam, porque aí aproximadamente 15, 20 anos, os governos vêm gastando muito mais do que tinham capacidade para gastar, e nós hoje sabemos que estamos num buraco quase sem fundo, que sem que se tomem medidas drásticas, né, não se voltará nem à capacidade de investimentos. De outro lado, com uma PPP, e a participação de um ente privado junto com o ente público, isso seria possível. O preço mudaria, em caso de que se faça uma PPP? Não mudaria, porque o preço é estabelecido pelo poder público. E a Câmara é que tem a competência para aprovar um projeto de lei vindo do Executivo com o valor da tarifa. Então, o preço também não teria alteração, uma vez que a Câmara de Vereadores, como hoje, aliás, né, o preço foi aprovado por uma lei na Câmara de Vereadores, o preço continuaria sendo obrigação e competência do poder público. A empresa que participe de uma PPP vai ser remunerada conforme estabeleça o contrato, pelo período que for contratada a PPP, entre 5 e 35 anos. As empresas que participarem de qualquer programação, projeto, enfim, para esse fim, né, terão que ser posteriormente, terão que participar posteriormente de uma licitação, onde também serão estabelecidos critérios. As empresas que no ano passado atrasado participaram, não foi de licitação, elas participaram de uma proposta em que apresentaram alguns trabalhos para visualização do que seria
possível. Para que a PPP fosse realizada, teria que haver novos trabalhos, novos estudos, com posterior licitação, onde, então, estabeleceriam-se as condições. Mas o certo é que melhoraria a condição com a possibilidade de universalização do esgoto no município, com pagamento mediante um contrato licitado. Aliás, ontem estivemos aí no seminário da Zona Sul, com a presença do Tribunal de Contas, e a participação do Tribunal de Contas na licitação, a participação da Câmara, do Ministério Público, de todos os órgãos fiscalizadores, o que leva a crer que nós fiscalizando e nós participando efetivamente do processo, as condições de que sejam cumpridas, é lógico que depende também de todos nós. Assim, eu sou favorável e é preciso que essa discussão aumente para que realmente todos aqueles que vão participar dessa discussão possam conhecer melhor que a parceria público-privada é, hoje, a única maneira, durante não sei quantos anos, porque não se sabe quando é que o país, o Estado e o município terão condições novamente de investir, né? Então, é necessário que se encontre meios para resolver os problemas mais urgentes da nossa cidade.